Olá, turma. Bom dia a todos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Continuando a aula anterior, nós vamos dar prosseguimento, não é isso? E a aula anterior nós falamos sobre os tipos de feridas, feridas abertas, feridas fechadas. A gente falou as fases, nós mencionamos também acerca das fases da cicatrização, o que é cicatrização, por primeira intenção, por segunda intenção, por terceira intenção. E continuando, nós vamos falar agora, nessa aula de hoje, sobre os fatores que interferem na cicatrização. Esses fatores eles podem ser classificados em locais, relativos à própria ferida cirúrgica, ou gerais, que são aqueles abrangentes relativos ao estado do paciente como um todo. Os fatores locais se dividem em o grau da lesão. Quanto maior for a lesão, mais difícil é a cicatrização. Se for uma cirurgia de grande porte, certamente há um espaço muito maior de extensão dessa ferida, dessa incisão, que nós falamos na aula anterior sobre incisão. Então, se tem um espaço maior, possivelmente pode demorar um pouco mais a cicatrização. Além disso, em relação ao grau da lesão, nós se referimos também à questão das lesões por pressão, aonde ocorrem nas proeminências ósseas dos pacientes e constantemente acomete a região da sacra. Se não tiver uma mudança de decúbito efetiva, essa região, a região sacral, a sacra, ela começa a apresentar início de uma lesão, e com o passar do tempo essa lesão ela vai se expandir cada vez mais se não tiver uma intervenção de imediata. Então, se aumenta a lesão, mais difícil vai ser a cicatrização. Em relação à irrigação sanguínea, como o sangue é responsável pela cicatrização, a má irrigação sanguínea no local da ferida retarda a cicatrização. Isso é lógico. Se para acontecer a cicatrização é necessário ter irrigação sanguínea ao redor dessa ferida, no local dessa ferida, se não tem uma irrigação sanguínea, como que as células de defesas, as células vão se regenerar? As células de defesa vão atuar combatendo algum tipo de bactéria, agentes nocivos. Então, inclusive, volto a mencionar a questão da lesão por pressão. Se continua tendo pressão nessa região, como é que vai ter uma circulação sanguínea nessa região? Então, cabe nós, técnicos de enfermagem, nós da equipe de enfermagem, ter uma atenção maior a esses pacientes que têm esses tipos de feridas, porque é necessário, nesse caso, uma irrigação sanguínea nessa região, certo? Outros fatores também que interferem na cicatrização. Questão do corpo estranho. Os corpos estranhos, como gases, sujeiras e fiapos de tecidos, eles provocam rejeição por parte do organismo, dificultando ou retardando a cicatrização. Inclusive, até mesmo o talco das luvas. Então, se nós realizamos uma troca de curativo e colocamos gaze em contato direto com essa lesão, sem nenhum tipo de um curativo específico ou alguma substância que venha favorecer a cicatrização, como é o caso da piossana, que é uma gaze embebecida com óleo de girassol, que ajuda na cicatrização da ferida, da lesão, auxilia nessa cicatrização, porque tem uma hidratação das células, onde das bordas, que começa a cicatrizar das bordas para o centro da lesão. O que é que acontece? Se colocamos a gaze de forma direta, comprometemos também a questão da cicatrização, porque ao realizarmos a troca do curativo, é necessário a gente
ter um cuidado maior em não deixar nenhum tipo de resíduo nessa lesão, porque vai se interferir na cicatrização. Questão do hematoma. O hematoma força as bordas da ferida, separando-as, o que pode favorecer o aparecimento de infecção. Então, é necessário também ter uma atenção na questão de, se aparecer hematoma, nós sabermos interferir nisso. Então, isso também vai influenciar, na cicatrização, inclusive favorecendo o aparecimento de infecção. E infecção também interfere na cicatrização, professor. Aqui, ó, a infecção provoca a formação de um edema que pressiona os vasos sanguíneos, prejudica a chegada de nutrientes, retardando a cicatrização. Então, se tem uma infecção focal, ou seja, naquela região onde tem aquela lesão, aquela ferida, certamente vai prejudicar a chegada de nutrientes nessa região. Vai pressionar os vasos sanguíneos e vai favorecer com que venha surgir necrose, inclusive, certo? O paciente começa a apresentar febre, dor na região. Então, aí, ao realizarmos os sinais vitais, que é rotina em unidade de terapia intensiva, nós vamos evidenciar uma alteração na temperatura desse paciente, tendo em vista que foi devido a uma infecção focal, certo? Então, cabe nós sabermos sobre isso, porque vamos realizar comunicação efetiva, falar com a equipe para intervirmos nesse tipo de situação e favorecer uma melhora para o paciente. Vamos dar seguimento. Opa. Os fatores gerais que podem também influenciar na cicatrização. O estado nutricional, sim, é importante. A desnutrição retarda a cicatrização, já que esta depende das proteínas formadoras de tecido. Ou seja, como eu falei na aula anterior, o paciente recusa a dieta, a oferta da dieta, vai influenciar diretamente numa melhora da lesão desse paciente, da cicatrização da lesão desse paciente. Ou seja, esse paciente vai ficar um pouco mais de tempo internado devido a apresentar infecções e retardar, inclusive, a cicatrização dessa lesão. Então, conversar com o paciente de forma clara, explicar a ele, vai favorecer com que ele venha consumir a dieta e, consequentemente, ajudar na cicatrização dessa lesão, certo? A idade também é um fator muito importante. Quanto mais idoso for o indivíduo, maior é a dificuldade de cicatrização, devido aos problemas circulatórios. Nós sabemos que indivíduos idosos ele tem um metabolismo um pouco menos acelerado, ou seja, o metabolismo dele é lento. Se tem um metabolismo lento, a questão também da circulação dele é comprometida. E isso também vai favorecer diretamente com a dificuldade de cicatrização, certo? Doenças também é um fator geral que compromete uma cicatrização de forma mais eficaz, como diabetes, câncer, anemia, insuficiência renal, obesidade. Tudo isso vai favorecer com que esse indivíduo venha a ter um retardo na cicatrização também, certo? Indivíduos mais saudáveis, consequentemente, vai ter mais irrigação na região da lesão, vai ter mais nutrientes, mais proteínas, que vai favorecer a formação de um novo tecido. Tudo bem? Vamos dar seguimento. Tranquilo aqui. Outros fatores gerais
a questão da radiação e o uso de medicamentos. A radiação e os corticoides retardam também a cicatrização. Os imunossupressores, medicação usada em transplantados, favorece também com que a cicatrização não aconteça de forma mais adequada, mais rápida. A má higienização muito vai interferir, inclusive na questão, novamente menciono a questão da lesão na sacra. É uma região que é próxima ao ânus, onde o paciente frequentemente pode estar evacuando, né? E se não tiver uma higienização de forma adequada nessa região, vai comprometer também a cicatrização desse paciente. Que a flora humana é portadora de inúmeras bactérias e com a sujidade elas podem ser colaboradoras de infecções oportunistas. Então, tenha um cuidado adequado com pacientes que têm lesão, certo? Que têm feridas. Durante a higienização desse paciente, fazer de forma adequada. Durante o banho, dar um banho humanizado para esse paciente, certo? Se atentando à questão da região da lesão. E logo após a higienização ou o banho no leito do paciente, é necessário realizar o curativo ou a troca do curativo. Complicações de uma má cicatrização das feridas, as infecções. Voltamos. Em relação a infecções, quais são as causas que podem desencadear uma infecção em uma ferida? As cirurgias infectadas também comprometem a cicatrização. A contaminação durante o ato cirúrgico também, então é necessário fazer a cirurgia ou qualquer outro tipo de procedimento de forma que não venha favorecer com a infecção, ou seja, o uso de luvas estéreis, entendeu? Isso aí também é muito importante. A contaminação após a cirurgia, ou seja, o paciente sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, onde tem que se realizar a troca desse curativo e simplesmente o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, ao realizar uma higiene do paciente ou ao realizar uma troca de curativo, eles não se atentam, então acaba contaminando essa cirurgia, essa lesão, certo? E quais são os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar ao estar com infecção nessa ferida, ou a ferida apresentar infecção? Podem ser gerais ou específicos. Os gerais, febre, mal-estar, cefaleia, vai apresentar esse paciente. Então a gente pode evidenciar também ao realizarmos os sinais vitais. Específicos seria dor, hiperemia, tumoração e presença de secreção na ferida. Esse paciente vai ter uma dor na região da lesão, da ferida. Aquela hiperemia ou aquela lesão vai estar hiperemiada e vai começar a apresentar secreções, sejam elas purulentas ou não, certo? Importante, quais os cuidados de enfermagem para a cicatrização que venham favorecer a cicatrização de uma lesão ou de uma ferida? Primeiro, realizar um preparo correto e asepsia da pele do paciente no pré-operatório. Sempre usar técnicas assépticas dentro do centro cirúrgico, nesse caso é para o pessoal que vai atuar no centro cirúrgico. Manter o ambiente sempre limpo, correta lavagem bem as mãos, ou seja, a higienização das mãos é algo fundamental, apesar de ser um ato simples, porém é um ato que vai favorecer muito a um bem-estar do paciente, tá bom? Então,
A questão de a gente manter o ambiente limpo, o paciente bem higienizado, também favorece com uma boa recuperação na cicatrização. Quando prescrito, colher secreção para cultura e antibiograma, se caso necessite, for uma lesão extensa, que esteja apresentando algum tipo de coloração diferente, por conta de algum tipo de proliferação de bactéria, é necessário fazer a coleta dessa amostra para exame. Fazer curativo sempre que necessário, nunca deixar a ferida suja e úmida. Importante isso aqui, ó. Acontece muito nas UTIs, o paciente com feridas em região que favorece a umidade e ao esse paciente apresentar, por exemplo, urina em fralda, né? Essa urina ela entrar em contato com o curativo desse paciente, ou seja, devido às fezes, né, no caso as dejeições, também sujou o curativo, pode ser contactado sim um enfermeiro a qualquer hora e passar essa informação para ele realizar a troca desse curativo e não simplesmente ocultar essa sujidade, tá bom? É importante isso aqui porque vai desencadear muitas coisas, inclusive a sepse pode, pode aparecer devido a gente não se atentar à questão das sujidades nas lesões dos pacientes. Anotar aspecto, coloração, odor e quantidade de secreção a cada troca de curativo. Então é importante a gente estar tendo esse controle para saber o grau de comprometimento dessa lesão. Administrar antibióticos e analgésicos conforme prescrição. Comumente, os técnicos de enfermagem vão estar realizando a administração de medicamentos para esse paciente relacionados a algum tipo de ferida. Tô passando rápido. Outras coisas que vão interferir, outros pontos importantes que vão interferir em uma má cicatrização de uma ferida, decência de sutura, é caracterizada pela separação das bordas da ferida previamente suturada. Esse termo se refere geralmente à sutura cutânea da ferida operatória. Então, se há uma decência de sutura, certamente essa cicatrização vai demorar de acontecer, de ser concluída. Então, cabe a nós ter essa noção e diferenciar, identificar, na verdade, essa decência de sutura e comunicar a equipe de enfermagem, ao enfermeiro ou até mesmo o médico, para saber qual vai ser a conduta a ser tomada. E sempre registrar. Chegou um paciente, vou falar para vocês terem atenção a isso. Chega um paciente, é admitido um paciente na unidade de terapia intensiva. Esse paciente ele veio com uma ferida por incisão, ou seja, ele foi abordado no centro cirúrgico e veio com essa ferida. E o que acontece? Apresentou decência ou apresentou qualquer alteração na sutura ou na incisão dessa ferida, é importante nós anotarmos e passarmos sinalizar tanto o enfermeiro e a equipe médica, e registrar, porque se acontecer qualquer tipo de problema, vocês vão estar respaldados. E o que é que causa decência de sutura? Infecção da ferida pode romper a questão dos pontos, rejeição do fio da sutura, perdão, do fivril, não, do fio. Então, na verdade, o organismo rejeita o fio da sutura, então ele começa a soltar. A obesidade também favorece, porque é muito tecido adiposo, a depender da região. Então, para o fio da sutura segurar aquela abertura, é um pouco complicado. Doenças pré-existentes também vai interferir e desnutrição.
favorece também a decência de suturas. Os sinais e sintomas. O paciente ele vai se referir a algia na ferida, ou seja, dor, escoamento de líquidos sanguinolento através da sutura, eventual separação das bordas da ferida. Tudo isso acontece em uma situação de decência de sutura numa ferida. Ou até mesmo não só decência de sutura. Por exemplo, a questão da eventual separação das bordas da ferida não seria tanto uma decência, porém, como eu mencionei, a questão do fio não suportar a questão da pele, né? Se for uma ferida que esteja com as bordas mais afastadas, é muito mais complicado permanecer essas bordas unidas. Então leva-se um tempo maior de cicatrização dessa ferida. Quais são os cuidados de enfermagem? Orientar o paciente quanto à movimentação e tosse, fazer curativo oclusivo. Isso aqui é importante, nós técnicos de enfermagem estar realizando uma comunicação efetiva com o paciente, porque se ele é um paciente agitado, onde está se realizando muitas movimentações no leito, compromete e favorece para uma decência de sutura, sim. O paciente que está tossindo muito, apresenta muita tosse, faz um esforço para tossir e certamente compromete também a região onde foi suturada, certo? O curativo, algumas das vezes, será necessário ser oclusivo para ajudar a união das bordas dessa ferida. Evisceração. Nela ocorre a separação das bordas da ferida abdominal com a saída das vísceras, constituindo uma cirurgia de emergência. Então, se vocês evidenciarem isso aqui durante um plantão ou durante ao realizar o cuidado do paciente, é importante realizar a comunicação efetiva de imediato com o médico plantonista, porque nós não podemos, inclusive é uma das precauções a ser realizada, tentar colocar esse órgão novamente para dentro do abdômen, porque isso vai comprometer a questão de favorecer uma pressão maior e pode favorecer o rompimento dessas vísceras. Então isso aqui é caso de cirurgia emergencial. Cuidados de enfermagem relacionados a isso. Acalmar o paciente, se ele estiver lúcido e orientado, não é isso? Cobrir as vísceras com compressas ou gases estéreis e umedecidas de soro fisiológico para hidratar essas vísceras, né? Manter essas vísceras, enfaixar o abdômen com ataduras sem pressionar. Por quê, professor? Para ajudar o abdômen a manter essas vísceras, porque se não faz isso, certamente vai sair mais e mais devido à pressão na região. Manter repouso e manter o paciente em jejum absoluto, encaminhar ao centro cirúrgico assim que a equipe médica solicitar. Aqui, ó, em caso de evisceração, nunca tente recolocar as vísceras para dentro da cavidade, como eu mencionei. Colocar algumas gases umedecidas com soro fisiológico, se tiver a possibilidade de colocar alguma faixa, isso você já tenha comunicado ao médico, porque esse paciente provavelmente vai ter que ir para o centro cirúrgico. E a síndrome de Fournier é um tipo de ferida também, certo? É importante nós falarmos sobre ela porque pode acontecer sim de você estar no plantão e ter a oportunidade de ver um paciente que esteja apresentando esse tipo de síndrome. E o que seria a síndrome de Fournier? Também conhecida como facete necrosante ou síndrome de Melané, é caracterizado por uma infecção aguda dos tecidos moles no períneo, com celulite necrosante secundária a germes anaeróbicos ou bacilos gram negativos, ou ambos, tanto
os germes anaeróbicos como os bacilos gram-negativos. A infecção pode desenvolver-se sobre pele aparentemente normal, dissecando o tecido com necrose. Essa síndrome de Fournier foi um francês que foi descoberto por ele há algum tempo atrás, aonde o paciente na região inguinal ou na região perianal começou a apresentar uma ferida nessa região, devido simplesmente pode ser por conta de uma pancada. Eu falei pancada, mas não seria pancada. Na verdade, é qualquer abertura de alguma ferida. Existem alguns tipos de bactérias que eles são aproveitadoras e começam a consumir a pele e tecidos dessa região. Inclusive, é interessante saber que a cada 1 hora, 2 centímetros de região é comprometida onde tem esse tipo de bactéria. Aqui, o facete necrosante é frequentemente diagnosticado em pacientes debilitados e a porta de entrada pode ser identificada quase sempre. O ano reto possui espaços potenciais com planos faciais, resultando em alastramento rápido da infecção. Ano reto é uma região onde se distingue do ânus para o reto. Então acontece muito na região pélvica, onde compromete bastante. É uma doença que é uma síndrome que, se não for tratada de imediatamente, ela vai se devastando, se proliferando para os órgãos e tecidos. A infecção relacionada à síndrome de Fournier pode ser decorrente de extensão de abscesso periretal, escaras de decúbitos infectadas, instrumentação urológica ou retal, ou seja, pacientes que têm escaras, lesões por pressão, né, isso infectada, e se essa lesão ela se infectar por bactérias que venham a favorecer a degradação do tecido da região, vai comprometer totalmente a região inguinal e por diante. A maior parte dos casos tem como foco patologias ou procedimentos anorretais e urológicos, vasectomia, diverticulite, exame anorretal e biópsia da mucosa retal são associados a essa condição. Atraso no diagnóstico é evitado por exames frequentes no períneo de pacientes admitidos com dor perineal e sepse concomitante. O que é que acontece? Pacientes que foram submetidos à vasectomia, pacientes que foram submetidos à biópsia da mucosa retal, por exemplo, são pacientes onde tem uma abertura, uma lesão, uma ferida intencional, porque foi devido a um procedimento médico, cirúrgico, e essa incisão, essa ferida, ela não tem uma boa higienização, não tem um cuidado adequado. Então, proliferam-se bactérias para esse local, aonde essa bactéria ela vai começar a consumir, degradar, necrosar a região onde foi realizada a incisão e a sutura pelo médico. Então é isso de fato, não pancada, como eu falei. Então é isso de fato que acontece com que venha se prolongar e proliferar essa ferida. Qual seria o tratamento? O tratamento consiste no uso de antibióticos, justamente para tentar combater essa bactéria de largo espectro, cobrindo anaeróbicos e gram negativos também. Cirurgias é indispensável, ou seja, existe como é que eu posso dizer, procedimentos que são realizados a fim de tentar evitar ao máximo a proliferação dessa bactéria. Então o paciente ele vai ser submetido à cirurgia
aonde o médico vai retirar toda aquela parte comprometida, necrosada, onde tem tecido morto, e fazer uma cirurgia naquela região. Existem alguns casos onde que o paciente ele vai ter que retirar partes de tecidos de uma região para conseguir colocar naquela região onde foi mais comprometida. O tratamento da causa é indispensável na evolução da doença. Também inclui-se na terapia de oxigenoterapia hiperbárica e triglicerídeos de cadeia média como óleo de girassol. Essa terapia, a oxigenoterapia hiperbárica, é um procedimento ao qual requer um investimento, onde o paciente ele fica em uma cápsula, onde é fornecido para ele O2 puro. Esse O2 puro ele favorece muito na questão da cicatrização de uma ferida, na questão da regeneração dos tecidos, consiste também em combater bactérias, sim. Então favorece uma rápida melhora nas lesões do paciente. Quais são os cuidados de enfermagem voltados à síndrome de Fournier? Rigorosa monitorização dos sinais vitais, constante avaliação na área lesionada, administração do medicamento de escolha para o tratamento, realização de curativos periodicamente, orientação ao paciente e à família acerca do autocuidado e higienização eficaz na área lesionada. São basicamente os cuidados que nós devemos ter para qualquer outro tipo de lesão, porém essa requer uma atenção maior, devido ao tempo muito rápido de proliferação dessa bactéria na região. Então está sempre avaliando a região necrosada, a região lesionada, está sempre comunicando ao enfermeiro para realizar esse curativo caso necessário. A questão da administração de medicamento também é importante, porque esse paciente ele vai reclamar bastante e sinalizar para vocês que está sentindo dor na região. Então está prescrito pelo médico algum tipo de analgésico para esse paciente é interessante, e a monitorização dos sinais vitais vai me ajudar a saber se esse paciente está desenvolvendo um quadro de sepse ou não, quando se tem uma alteração de 2 ou mais sinais vitais, tá bom? Esse slide acaba por aqui, essa aula, e mais para frente vai ter mais aulas para vocês, ok? Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, e revisem essas aulas, prestem atenção, anotem, façam um resumo. É importante nós sabermos cada conteúdo que foi mencionado, porque de fato, se vocês trabalharem na unidade de terapia intensiva, vai ter contato com essas coisas, esses assuntos que eu acabei de mencionar, tá bom?